Mais uma vez estamos aqui, meus amados irmãos, para mais uma aula do nosso curso básico em teologia. É a nossa terceira aula da introdução sobre a história do povo hebreu. Nós falamos na primeira aula, tendo uma introdução, falamos um pouco ali da genealogia até chegarmos a Abraão. Falamos dos anos de vida e é muito bom você ter essa ideia de anos, fazer uma linha do tempo para entender os personagens bíblicos, como eles viveram, a época que eles viveram, o que aconteceu. Falamos um pouco sobre Abraão, falamos um pouco sobre Isaac, não esgotamos as revelações e o conhecimento, apenas dando aqui uma introdução, porque outras matérias com certeza iremos retomar esses assuntos novamente. Mas agora, hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre Jacó. Na aula passada nós falamos de Jacó e Esaú, sobre os dois que eram gêmeos fraternos. Falamos que desde o ventre Deus já conhecia a Jacó, Deus já conhecia Esaú, e Deus então faz algo extraordinário. Então nós vamos continuar aqui com o nosso ensino sobre Jacó. Então vamos continuar aqui na nossa página da apostila. Você aí que tem a nossa apostila, vamos dar uma lida aqui na nossa apostila, na página número 6, tá? A página número 6 do nosso material didático, que fala sobre Jacó, né? Olha o que diz aqui, vamos ler um pouco. Os gêmeos Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca, nasceram em Beer-Lahai-roi, no Negueb, extremo sul de Canaã. Estavam ainda no ventre da mãe quando o Senhor disse a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Esaú nasceu primeiro, portanto o direito da primogenitura e a bênção patriarcal seriam seus. Porém, Deus escolheu Jacó e o fez sucessor de Abraão e de Isaac na linhagem patriarcal e messiânica. Por isso a história bíblica ocupa-se de Jacó muito mais do que Esaú. Vamos recordá-la acompanhando os irmãos de residência em residência. Beer-Lahai-roi. Parece que Esaú e Jacó ainda estavam morando em Beer-Lahai-roi com seus pais quando Jacó astutamente apossou-se do direito da primogenitura que era de Esaú. Número 2, Berseba. A família patriarcal estava morando em Berseba quando Jacó, instigado pela mãe, enganou o pai, já idoso e cego, fez-se passar por Esaú e roubou desse a bênção patriarcal. Esaú passou a odiar Jacó, desejou mesmo matá-lo após a morte do pai. Jacó então fugiu para Padã-Arã, a região à volta de Arã, norte da Mesopotâmia. Sua mãe viera de lá e os parentes dela ainda moravam lá. Betel. Na sua fuga, Jacó passou uma noite num certo lugar ao norte de Jerusalém. Dormiu ao relento com a cabeça apoiada numa pedra. Sonhou com uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temendo, disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aqui está em Gênesis, no capítulo 28, esses acontecimentos. Muito bem, falando de Jacó, quando nós falamos de Jacó, nós temos que ter em mente
o tempo de Jacó. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver aqui em Gênesis, no capítulo 25, vamos abrir aqui, no Gênesis capítulo 25, que fala da morte de Abraão, né? Então aqui vai falar que Abraão morreu no capítulo 7, no capítulo 25, no versículo 7. Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Então Abraão viveu 175 anos, né? E aí vai falar dos descendentes de Ismael no versículo 12. No capítulo 26 vai falar de Isaac e Abimeleque. E aí se segue. Nós já passamos por aqui, né? Nós passamos por aqui, falamos dos poços, né, na aula passada. E paramos aqui no capítulo 26 e falamos um pouco de Jacó, que toma a bênção de Esaú no capítulo 27. Falamos disso aqui um pouco. Enfim, mas vamos continuar aqui. Mas antes de nós continuarmos, eu quero que você entenda esses acontecimentos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma linha do tempo. Eu quero que você pare para imaginar quanto tempo viveu Abraão, quanto tempo viveu Isaac e como que estava acontecendo. Porque quando nós analisamos o tempo, você vai ver que, você lê aqui que Jacó, né, Esaú e Isaac. Porém, dá-se a entender que Abraão talvez não tivesse conhecido Jacó. Às vezes nós lemos o texto e a Bíblia vai tão rápido que às vezes a gente dá a entender, não. Abraão, Isaac e Jacó, e às vezes nós colocamos tempos diferentes. Lemos a história e não percebemos que Abraão, ele viveu uma parte da história de Jacó, de Isaac, e que Abraão também viveu uma parte, né, do seu neto Jacó e seu neto Esaú. É isso que nós vamos ver, porque nós temos aqui assim, nós temos aqui Abraão, certo? Abraão. Depois nós temos aqui, quem é que vem? Isaac, né? Isaac, filho. E depois nós temos, Jacó, que no caso é o neto. Não é isso? Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Então temos aqui Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. E temos aqui Isaac, filho de Abraão. Então vamos entender essa dinâmica. Lembra, na aula passada nós falamos de Abraão. E nós já mostramos para você que Noé, quantos anos viveu Noé? Você lembra? Vamos recordar. Noé, você vai decorar, vai anotando aí. Anota, é muito importante você ter esse conhecimento. Noé viveu 950 anos. Gênesis 9, 29. Noé viveu 950 anos. Quando acontece o dilúvio, quando vem o dilúvio, que Noé entra na arca, Noé tinha 600 anos. Com 600 anos, Noé entra na arca. Ok? Anota aí.
Noé entra na arca com 600 anos. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Gênesis 7, 11. No livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 11, vai dizer que Noé entrou na arca com 600 anos de idade. O dilúvio não aconteceu em 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites houve chuvas sobre a terra. Porém, quando Noé ele abre, né, a cobertura da arca para ver que as águas se secaram sobre a terra, foi no ano 601 da vida de Noé. Então Noé tinha 601 anos quando ele abre a cobertura da arca e vê que a água secou, que a terra está seca. E aí ele sai da arca. Então ele sai da arca um ano depois. Ó. Então ele sai da arca com 601 anos de idade. Tá? Então Noé sai da arca com 601 anos de idade. Isso aí está em Gênesis capítulo 8, versículo 13. Ó. Gênesis 8, 13. Eu não vou ler esses versículos, senão vai ocupar muito tempo, mas é bom você saber. Então, com 600 anos, Noé entrou na arca. Quando Noé tinha 601 anos de idade, ele saiu da arca. Então, o dilúvio durou durante um ano inteiro. Eles ficaram um ano inteiro dentro da arca. Um ano inteiro. Aí vai dizer, né, porque Noé tinha 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando eles saem da arca, o filho mais velho de Noé, o filho por nome de Sem, deixa eu colocar aqui, ó. Sem, que é da onde surgiu os semitas, que é a descendência de Abraão, do povo hebreu. Então os hebreus são descendentes dos semitas, de Sem. Quando Sem tem o primeiro filho, foram 2 anos depois que Sem saiu da arca. Então, quando Noé tinha 601 anos de idade, ele saiu da arca. Quando Noé completou 603 anos, 2 anos depois, nasce o primeiro filho de Sem, tá? Nasce o primeiro filho de Sem. Quando ele gerou Arfaxade, e Sem tinha 100 anos. Ó, 100 anos, tá? Vamos continuar aqui. Eu estou indo bem devagarinho para você acompanhar. Vai fazendo a anotação do seu jeito aí. São estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio. Olha aí. Então a Bíblia está deixando bem claro que 2 anos depois do dilúvio nasceu Arfaxade. E ele tinha 100 anos. Então, quantos anos ele tinha quando ele saiu da arca? Ora, Noé tinha 601 anos, no 601 ano da vida de Noé ele saiu da arca. Se foi 2 anos depois, então ele tinha 98 anos de idade. Às vezes você assiste os filmes e vê aqueles camaradinha tudo novo na arca, né, saindo da arca de Noé. Sem tinha 98 anos de idade quando ele saiu da arca. Olha aí, olha que interessante, ó, 100, ó, aqui na arca, 98 anos. Por quê? Porque ele sai da arca com 98 anos, 2 anos depois do dilúvio, ele tem o primeiro filho, Arfaxade, com 100 anos de idade. É isso que o versículo está nos mostrando. Por isso que você tem que fazer linha do tempo, porque você faz uma leitura e você não imagina a idade e o tempo que se passou.
Então isso significa que Sem, o primeiro filho mais velho, quando Abraão teve os filhos, ele tinha realmente 500 anos de idade, como diz a palavra de Deus. E Noé, aos 500 anos de idade, tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Arfaxade, olha aqui, Arfaxade teve um filho. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui o canetão azul, que é melhor para ficar a cor certinho. Ele teve um filho chamado Selá. Ó. Selá. Arfaxade, ele teve Selá quando Arfaxade tinha 35 anos de idade. Olha, está aqui no texto. Eu estou seguindo o texto aqui, ó. Você com a Bíblia aberta aí, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 é onde nós estamos aqui, ó. Ó. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, tá? Não apaga não. Ó. Gênesis 11. Do 1 a seguir, tá? Gênesis 11, 11 não, né? Do 10, peraí. Gênesis 11, 10. 10 a seguir. Estou indo devagarinho para você entender, porque como nós não estamos em sala de aula, às vezes eu não tenho o retorno de vocês aqui, então estou indo devagar para dar tempo de vocês acompanhar o raciocínio. Não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado que você entenda e se aprofunde. Muitas pessoas não gostam de estudar genealogia, o tempo, mas é muito importante para você compreender a palavra de Deus. E você tem que estudar, você tem que passar por isso, porque você vai entender o trabalhar de Deus e como tudo aconteceu. Porque quando você assiste os filmes, tá todo mundo novinho. Só Noé tá velho, os filhos tá novo. Mas não, os filhos já tinham certa idade. Segundo a Bíblia, 98 anos. Quando sai da arca, 2 anos depois do dilúvio, aí Sem tem um filho Arfaxade. 35 anos depois, ó, vamos colocar aqui, ó. 35 anos, tá? Aqui é anos. Deixa eu colocar um azinho, senão você vai se atrapalhar também. Então aí. Por que eu coloquei 2 anos? Porque 2 anos depois que ele saiu da arca, teve Arfaxade. 35 anos depois do nascimento de Arfaxade, Arfaxade teve Selá. Arfaxade casou e teve Selá. Eu estou falando dos homens. As mulheres, elas são as mulheres aqui da geração, porque eles tiveram filho e filhas. Não tiveram só um filho, tá? Por exemplo, Sem não teve só Arfaxade. Teve Arfaxade, depois teve outros filhos, teve filhas. E aí vai indo e eles casavam entre si dentro da sua geração. Eles não buscavam mulheres estranhas fora, mas mulheres da sua própria etnia. Então, olha aqui. Arfaxade, vamos lá. Arfaxade, temos um comentário. Sem tinha 98 anos quando sai da arca. Ele tinha 100 anos quando teve o primeiro filho. Isso mesmo. Ó, eu mostrei o texto para você. Ele tinha aqui 98 anos quando ele sai da arca. Quando ele sai... quando ele acaba o dilúvio. 2 anos depois, ele tem o primeiro filho com 100 anos. Tá? Tá no texto aí, ó. Abra sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 11, versículo 10, que é capítulo 11 que nós estamos usando como base para entender essa dinâmica dos anos. Então, abra sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 11, versículo 10. Olha o que diz aí. São estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, ó, de 100 anos, quando gerou Arfaxade. Então ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade. 100 anos quando gerou Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio. Então ele tinha 100 anos quando ele gerou Arfaxade e isso aconteceu 2 anos depois do dilúvio. Então, no dilúvio ele tinha 98 anos, porque o dilúvio aconteceu em 1 ano. Deu para entender?
Então ele passou os seus 98 anos no dilúvio, com sua família. Vamos acompanhando aí. Aí vem o filho de Arfaxade, Selá. Quando Selá nasce, Arfaxade tinha 35 anos de idade. 35 anos depois, nasceu Selá. Aí o que aconteceu? Selá teve Éber, ó. Teve Éber. É daqui que saiu os hebreus. Olha aí. Éber. Deixa eu pegar vermelho. Com quantos anos ele teve Éber? Com 30 anos. Deu para entender? Com 30 anos de idade, Selá com 30 anos teve Éber. Então, quantos anos se passou até agora? Ó, 35, com 30, 65, com 2, 67 anos. Esse pessoal aqui está tudo vivo ainda. Noé está vivo ainda. Então, Noé viu Sem, Noé viu Arfaxade, Noé viu Selá, Noé viu Éber. Está todo mundo vivo aqui. E se passou poucos anos, eles viveram muito mais anos. Então, eles estão todos vivos ainda. Vamos acompanhando aí. Eu vou chegar aqui para você entender os anos, para você ter uma ideia da idade deles. Você tem que ter essa ideia de idade. Ó, o Éber teve um filho também. Éber, Peleg. Por que nós estamos colocando só um? São os primogênitos, os primeiros a nascer. Mas não nasceu só um, eles tiveram filhos e filhas. Tiveram um que foi o primeiro, primogênito, e veio os outros irmãos. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar agora aqui o vermelho novamente. E Peleg nasceu quando Éber tinha 30 anos. Ó, 30 anos. Peleg, ó, eu vou dar o versículo para você, ó. Arfaxade é no versículo 12. Arfaxade no versículo 12. Aí você tem Selá no versículo 14. Aí você tem Éber no versículo número 16. Aí você vai encontrar Peleg no versículo 18. Vai marcando aí. E aí Peleg teve Reu, que é no versículo 20. Ó, Reu. Peleg veio, ó, Reu. Com quantos anos Peleg tinha quando teve Reu? 32 anos, ó. Perceba que não passou muito tempo para toda essa turma aqui nascer. Não levou 1000 anos, não. Foi, só Reu esse Reu aqui viveu 270 anos. Se com 30, Peleg viveu também uma outra pancada de ano. Peleg viveu 209 anos. Peleg viveu 209 anos. Com 32 anos ele teve Reu. Imagine quantos filhos ele não teve. Se a cada 32 anos ele fizer um filho, o camarada viveu 209 anos, fez filho até umas horas. Tá entendendo aí? Reu teve Serug. Ó, Reu teve Serug. Anota aí. Quando Serug nasceu, Reu tinha 30 anos. Ó, 30 anos. Então, quando nasceu Serug, Reu tinha 30 anos. Esses anos é o ano que a pessoa tinha quando o filho nasceu, tá bom? Então, quando Reu tinha 30 anos, nasceu Serug. E Serug teve mais um filho. Serug teve Naor. Então, vamos por aqui, ó. Naor, ó. Serug teve Naor. Quando Serug teve Naor, Serug tinha 30 anos. Então, Serug
com 30 anos de idade, teve o primogênito Naor. Naor foi o pai de Terá. Naor era o vô de Abraão. Então, depois de Naor, ó. Estamos chegando lá. Terá. Chegamos no pai de Abraão. Quantos anos tinha Naor quando Terá nasceu? O texto diz, olha, versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Então, Naor gerou Terá com 29 anos. Olha aí. Gerou Terá com 29 anos. E Terá gerou Abraão com 70 anos. Então, aí nós chegamos em Abrão, ó. Eu vou pôr Abraão para você entender. Então, chegamos em Abraão, ó. Quantos anos Terá tinha quando gerou Abraão? Quantos anos ele tinha? 70 anos. Deu para entender? Então, agora nós vamos descobrir quantos anos se passou de 100 até Abraão. Quantos anos se passou? Aí é só nós somar os anos. Quem é bom de conta aí? Ó, temos aqui 70. Vamos de trás para frente. Mais 30. 29, né? 99. 99 mais 30. 129. Ó, irmãos, eu vou arredondar aqui para 30. Depois nós tira 1. Senão fica difícil fazer conta. Ó, 70. 100. 130. 160. 192, pronto, tiro 1, 191, que é o 1 que eu aumentei aqui, 191, 121, 151, 186, 188, ó. Então, de Abraão, ó, até chegar em 100, 188 anos. Então, se passaram quantos anos? 188 anos. Até Abraão nascer, 188 anos se passaram de 100. Ok? Agora, quantos anos viveu Noé? Quantos anos viveu Noé? Ó, olha agora aqui, que interessante, ó. Ó, Noé viveu 950 anos. Noé viveu 950 anos. Então, com 600 anos, ele entrou na arca. Com 601 anos de idade, Noé saiu da arca. E de 601 para 950, eu vou colocar 600, vai dar, depois do dilúvio, Noé viveu mais 450 anos, mais ou menos. Ó, Noé viveu, ó, depois do dilúvio, 450 anos. 450 anos. Então, quando Abraão nasceu, quantos anos tinha Noé? Fácil. É só nós tirar os anos que se passaram. Ó, 450 menos 188 anos dá quanto? Aqui dá 2, 8. 10, 5, aqui dá 6, e aqui 3 dá 2.
Se passaram 262 anos. 262 anos se passaram. 450 menos 188, 262 anos. Então, Noé viveu mais 262 anos, é isso? 450, é isso mesmo. Ó, 600 anos de idade, com mais 188, 788. Para 950, falta quanto? Mais de 100 anos. Então, quando Abraão nasceu, olha Noé, quantos anos tinha ainda? Então, Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Noé viu nascer Sem, Noé viu nascer Arfaxade, Noé viu nascer Selá, Noé viu nascer Heber, Noé viu nascer Peleg, Noé viu nascer Reu, Noé viu nascer Serug, Noé viu nascer Naor, Noé viu nascer Terá e Noé viu nascer Abraão. Quando Noé morre, Abraão já estava até casado, meu irmão. Só que quando você lê a Bíblia, você não tem essa visão dos textos. Parece que o patriarca já morreu tudo. E não morreu não, senhor. Não morreu não, senhor. Ó, Terá viveu mais de 170 anos. Terá viveu. Deixa eu ver, versículo 26. Viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, Naor e Harã. Terá gerou Arão, Naor e Harã, tal. Morreu Harã. Cadê Terá aqui? Cadê os anos de Terá? Não fala? Olha o versículo 28. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo e tal. Ele vai morrer na cidade de Harã, né? Quando ele se separa. Aqui, ó, 32, versículo 32, olha aí. 32. Isso, 288. Ah, tá. A tua conta bateu melhor que a minha aí, varão. Tá vendo? Vocês já estão fazendo conta aí. Vai fazendo. É muito bom fazer as contas. Olha aí. Versículo 32. Gênesis 11, 32. Foram os dias de Terá 270... Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. 205 anos. Terá viveu 205 anos de idade. Então, quando Terá teve Abraão, ele tinha 75, gente. Se ele morreu com 205, eu vou pôr 200 para arredondar. Então, ele viveu mais de 130 anos depois que Abraão nasceu. Olha aí, Abraão saiu da casa de Terá com 70 anos. E o pai dele? O pai dele viveu mais 130 anos. Então, muitos patriarcas aqui, da família, da descendência, ainda estavam vivos naquela época. Estavam vivos. Só que é aquilo que eu falei para os irmãos dos semitas. Ó. Agora vamos achar aqui. Ó. Então, aqui são os semitas que foi gerando filhos. Para lá, foi crescendo. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. A Arfaxade aqui foi seguindo os primogênitos. Mas fora os primogênitos, foi crescendo. Para lá, foi crescendo. E aí foi saindo as nações. Por isso que tinha mulheres da própria genealogia, que eles procuravam casar, né? Tinham mulheres que eram semitas, que nasceram aqui, né? Tinha mulheres que... Aí aqui, ó, em Heber, começou os hebreus, ó, os hebreus. Então, tinha mulheres semitas aqui, ó, mulheres semitas. Desses outros aqui que foi crescendo, tinha mulheres, gerando. E aí começa aqui os hebreus, vai os hebreus, vai os hebreus, os hebreus, os hebreus, 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 e Abraão é reconhecido como hebreu. Hebreu. Então perceba que Noé ainda estava vivo. É isso que eu quero que os irmãos tenham em mente. Como que Abraão poderia conhecer o Deus verdadeiro se Terá se desviou? Terá se desviou, mas na infância de Abraão ele pode ter conhecido os seus avós, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô. Se o seu tataravô hoje fosse vivo, você não ia ver ele? Claro que ia, meu irmão. Será que nós não ia querer saber notícia? Olha, como é que está meu tataravô aí? Está vivo ainda?
Então, ainda mais os hebreus, ainda mais os judeus, que eles têm muito esse negócio de guardar a geração. Ainda mais eles. Talvez nós podemos até, um vai para o Pará, outro vai para o Amazonas e nunca mais vê, fica 10, 20 anos sem ver. Mas os judeus, eles prezavam muito a descendência. Dentro da cultura judaica, da cultura deles, eles preservavam muito a descendência, eles tinham que saber quem era, eles decoravam. Tá me entendendo, irmão? Então você tem que fazer essa linha de tempo para você ter ideia. Então vamos fazer a linha do tempo. Por isso que eu estou fazendo com os irmãos. Ó. Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar aqui. Então deixa eu dar uma apagada aqui. Já fez aí? Posso apagar? Então deixa eu dar uma apagada aqui. E se eu te falar que Jacó conheceu Abraão, que talvez é possível, até que Abraão tenha ensinado Jacó a adorar a Deus. É possível. Porque nós temos que fazer a linha do tempo para entender. Vamos fazer a linha do tempo. Então, faça a linha do tempo aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Ó. 0, faz aí. 0, eu vou fazer até 300 anos. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer uma linha de tempo de 300 anos. Faz aí, ó, de 0 a 300 anos. É um trecho de tempo qualquer, nós vamos situar ele daqui a pouco. Então, vou fazer a linha do tempo, 300 anos. Vamos dividir aqui mais ou menos no meio, eu acho que é mais ou menos aqui. Então, 150 anos, né? De 0 a 300 anos. De 0 a 150. Então, vamos dividir aqui mais ou menos no meio, né? Então, 150, metade de 150. Não vou dividir no meio, não. Espera aí. Vou fazer diferente. Eu vou dividir de 50 em 50 anos, que é mais fácil. Então, vou colocar mais ou menos aqui. 50. Aqui. 100. Ok? Aí 150. 200. E 250. Pronto. Assim nós dividimos. Então nós temos aqui uma linha de tempo de 0 a 300 anos. Ok? Como que nós vamos demarcar a linha do tempo? Vamos começar essa linha do tempo por nascimento de Abraão. Tá? Abraão. Então eu vou pôr de preto que fica melhor para vocês verem. Então aqui Abraão. Ó. Abraão. Então, quando Abraão nasceu, nós vamos começar a contar do nascimento de Abraão. Ó, nasceu. Ok? Então, Abraão nasceu. Abraão viveu 170 anos. Abra a sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 25, versículo 7. Gênesis 25 e o versículo 7. Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Então, temos aqui Gênesis 25, 7. Então, ó, vamos fazer aqui. Gênesis, ó, 170 anos vai dar 5, vamos pôr aqui, ó. Vamos fazer uma linha de tempo aqui, ó. 0, né? Ó. Então, Gênesis 25, 7. É isso? Gênesis 25, 7. Abraão viveu 170 anos. Então, já sabemos nessa linha de tempo que nós fizemos que Abraão viveu até esse ponto que vai nos dar aqui 170 anos. Nós calculamos mais ou menos, né, 150, mais uns 20, 170 anos. Então já colocamos uma linha do tempo para sabermos o tempo de vida de Abraão. Então vamos lá. Abraão, quando ele teve Isaac, ó, quando Abraão teve Isaac, tá? Abraão tinha quantos anos? Ó, Gênesis 21, 5. Olha aí, Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Ó, Gênesis, capítulo 21, versículo 5.
Anota aí, deixa eu pôr aqui. Não, eu vou pôr o ano, depois eu ponho. Gênesis 21, 5. Era Abraão na idade de 100 anos. Ó, Gênesis capítulo 21, versículo 5. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Ó, eu comi aqui uma velha aqui. 100 anos. Então aonde nasceu Isaque na vida de Abraão? Aqui, ó. Ó, já achamos Isaque aqui, ó. Ó, Isaque. Então Isaque nasceu aqui, quando Abraão tinha 100 anos, certo? Então Abraão ensinou Isaque até os 70 anos da vida de Isaque. A vida de Isaque. Quantos anos viveu Isaque? Quantos anos Isaque viveu? Vamos ver. Gênesis capítulo 35, versículo 8. Olha aí. Gênesis capítulo 35 e o versículo de número 8. Daqui a pouco você vai entender. Na hora que tiver montado os anos, você vai entender. 35, versículo 8. É isso, Gênesis? Deixa eu ver se é Gênesis 35. Deixa eu ver. Não, 35. Não, 35, versículo 28, desculpa. Gênesis 35, 28. Aqui. Olha o que diz o texto. Foram os dias de Isaque 180 anos. Então Isaque viveu 180 anos. Vamos colocar aqui os anos de Isaque? Então vamos lá. Então 100. Se ele viveu 180, então vai para 280, né? Que está no ano 100 da vida de Abraão. 100, 280. Então vai mais ou menos 5, 6, 7, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Isaque, olha o tanto que Isaque viveu. Certo? Então, Isaque viveu 180 anos. Ó, esse período aqui, Abraão está vivo, que Abraão morreu com 170 anos. Então, Abraão veio até aqui, ó. Então, ó, 100, quase igual a zero. 50 com mais 20, 70. Quando Abraão morreu, quantos anos tinha Isaque? 70 anos de idade. Já estava indo para, né, já estava ficando tiozinho já, né? 70 anos. Então, quando Isaque tinha 70 anos de idade, foi que Abraão morreu. Agora, quantos anos Isaque tinha quando nasceu Jacó e Esaú? Olha, diz a Bíblia que Isaque se casou quando ele tinha 40 anos. E 20 anos depois, nasceu Esaú e Jacó. Então, ó, Isaque casou 100, mais ou menos aqui, ó. 40, né? Que aí vai dar aqui. Que vai dar 140. E quando ele tinha 40, 50, quando ele tinha 60, ó. 60, nasceu Jacó e Esaú. Então nós temos aqui, ó. 140, 150, 160, ó. Nasce os gêmeos. Esaú e Jacó. Então Esaú e Jacó nasceram. Ó, preto é bem melhor, né? Deixa eu fazer aqui. Ó. Esaú e Jacó nasceu quando Abraão tinha 160 anos, ó. Abraão tinha 160 anos. Ele estava vivo? Estava vivo. Então Abraão pode até ter visto o nascimento de Jacó e Esaú, porque Jacó e Esaú, eles eram o quê? Neto de Abraão. Abraão era avô deles. Abraão viu. Olha como é que quando você faz a linha do tempo, quando vai ficando melhor. Então você coloca aí, deixa eu pôr aí as passagens bíblicas, Gênesis 25, 20. Gênesis capítulo 25, ó, pega a sua Bíblia aí.
Gênesis 25, versículo de número 20. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. Gênesis capítulo 25, versículo 20, ó. Gênesis 25, 20. Gênesis 25, 20. Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. Agora, olha aí o texto, em Gênesis ainda, 25, 26. 25, 26, que é quando Jacó e Esaú nascem. Nós lemos na aula passada. Ó, Gênesis capítulo 25, versículo 26. Depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Olha, a Bíblia está explicando. Tinha Isaac 60 anos quando Raquel lhe deu à luz. Ok? Então, ó, Gênesis 25, 26. Tinha 60 anos. Nós já falamos que Abraão, Gênesis 25, 7, ele viveu 170 anos. Ó. Abraão viveu 170 anos. Na nossa linha do tempo, começou de Abraão. Não se esqueça. Então, Abraão viveu até 170 na nossa linha do tempo aqui, ó. Ó, Abraão. Abraão viveu até aqui, ó, 170. Não se esqueça, na nossa linha do tempo, Abraão viveu até 170. Quando Isaac nasceu, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras diz que Abraão tinha 100 anos de idade. Acompanha aí. Então, Abraão com 100 anos de idade, nasceu Isaac. Ó, 100 anos. Abraão, 100 anos. Aqui, ó. 100 anos. Abraão morre aqui, ó. 170 anos. Então, essa linha de baixo é a vida de Abraão. Anota aí. A linha de baixo é a vida de Abraão. Tá dando para entender? Então, quando Jacó e Esaú estavam crescendo, o vovô Abraão estava lá para falar das grandezas de Deus para eles. Como Deus tinha lhe dado Isaac, contou a história do Egito, contou tudo para eles. Então Esaú e Jacó conheciam a história. Porque com 10 anos de idade já estavam ouvindo o vovô Abraão lhes contar as histórias de Deus e os livramentos pelo deserto. Deu para entender? Olha aí. Gênesis capítulo 20, ó, Gênesis capítulo 25, versículo 20. Diz a palavra de Deus em Gênesis 25, 20, que quando Isaac casou, Isaac tinha 40 anos de idade. Então, quando Isaac tinha 40 anos de idade, ele casou. Se ele casou quando ele tinha 40 anos, Abraão tinha quantos anos? 140. Por quê? Porque Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então você coloca mais 40, 140. Então aos 140 anos da vida de Abraão, Isaac casou. E quando nasceu Esaú e Jacó? Quando nasceu? Nós lemos aí o versículo, Gênesis 25, 26. Foi-lhe dado o nome Jacó, porque nasceu com a mão agarrada ao seu calcanhar. E Isaac era da idade de 60 anos. Então, 20 anos depois, os meninos nasceram. Esaú e Jacó nasceu. Então, se eles nasceram quando Isaac tinha 60 anos, quantos anos tinha Abraão? Ué, se Isaac nasceu quando ele tinha 100, casou quando ele tinha 140, você coloca mais 20. Então, Esaú e Jacó nasceu quando Abraão tinha 160 anos, porque ele morre com 170. Então, Abraão viveu 10 anos da vida de Jacó e Esaú. E ninguém fala sobre isso.
mas Abraão era vivo. Se Deus tinha prometido a Abraão, aí você vai entender a promessa. Deus prometeu: em ti você será uma grande nação. Então ele não ia se afastar dos filhos, irmão. Porque ele queria ver a nação crescer. Os descendentes de Abraão estavam debaixo das asas dele. Estava debaixo das asas dele, debaixo da bênção dele. Porque era a descendência que ia crescer. Ora, os filhos de Jacó se afastaram dele? Os 12 filhos? Não. Ficaram debaixo das asas de Jacó. Então essa turma estava tudo debaixo da asa de Abraão. Então Abraão estava convivendo com eles aqui, sim. Porque ele estava cuidando da sua genealogia. Você acha que Abraão ia abrir mão de Isaac, seu único filho? Você acha que Isaac ia abandonar Abraão, o seu pai amoroso? O seu filho, que foi dado o nome de Isaac, sorriso, promessa de Deus, ele ia abrir mão da promessa? Claro que não. Então, Isaac estava vivendo debaixo da asa de Abraão. Isso que eu quero que você entenda. E quando nasce Esaú e Jacó, Abraão estava presente no nascimento deles, meus irmãos. Quando Abraão morre, os meninos já tinham 10 anos de idade. Deu para entender? Deu para entender agora, irmãos? Deu para entender aqui? Ó. Né? Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender a passagem. Olha, a passagem bíblica diz que Jacó já estava com as vistas cansadas devido a muita idade, né? Foi quando ele foi se passar por Esaú, que ele já estava cansado. Muitos dizem até que ele ia morrer, né? Nós temos um problema sério aí. Por quê? Porque Isaac viveu quantos anos? Nós lemos o texto aí. Gênesis 35, 8. Ó, vou até colocar aqui. Gênesis 35, 8. Ó, Isaac, Gênesis 35, versículo 8. Isaac viveu 180 anos. Qual era a idade de Esaú e Jacó quando Isaac morreu? Ó, você tem que saber isso aí. Quando eles nasceram, ó, quantos anos Isaac tinha? 60 anos. Então, ó, nós temos aqui outra linha do tempo. Agora eu vou fazer aqui assim, ó. 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 Aí eu vou colocar aqui, ó, Esaú e Jacó. Porque se eles eram irmãos gêmeos, como nós já vimos, eles eram gêmeos fraternos, eles tinham a mesma idade. Então não precisa eu colocar separado, porque eles têm a mesma idade. Ó, Isaac viveu 180 anos. Então eu vou colocar aqui 180 que ele morreu, menos 60 anos, que era quando os meninos nasceu. Então nós vamos fazer essa conta de menos 6. Ó, 120 anos. Então os meninos tinham 10 anos quando Abraão morreu e 120 anos. Ó, 120 anos quando Isaac morreu. Então agora você imagine, né, Jacó com 120 anos ou 119 anos. Você imaginou Jacó novinho, né? Jacó com 120 anos, lá no leito do pai Abraão, do pai Isaac, né? Lá no leito de Isaac. Isaac já tenro no final dos dias, que é isso que diz o texto. Vamos ver o texto? Capítulo 27. Vai para o capítulo 27, que é o prato de lentilha lá. 27. Né? Ó aqui, ó. Versículo de número 1, ó. Do capítulo 25, ó. Do capítulo 25, você passa o capítulo 26, o capítulo 27, já se passaram mais de 100 anos. É isso que eu estou querendo te dizer. O tempo que transcorreu de um capítulo para o outro. Ó, capítulo 27, versículo 1. Quando Isaac estava velho, olha, se ele estava velho, ele estava chegando aqui já. Ó. Olha quantos anos se passou, meu irmão. O negócio, eles nasceram aqui.
Olha aí, já está velho. Então se passou muitos anos. Ele morreu com 180. Olha aí. Quando Isaac estava velho e seus olhos se enfraqueciam, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse o pai: agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Eu já estou velho, já estou chegando no fim da vida e a qualquer momento eu vou morrer. Já estamos aqui no final, ó. Já estamos chegando por aqui. E aqui nós estamos no 27. E vai falar da morte dele no capítulo 35. Tá entendendo, meu irmão? Tá acompanhando aí? Olha aí. O capítulo 35, 28 é quando ele morre. Mas aqui no versículo 20, no capítulo 27, ele estava já velho. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas ele já estava próximo da morte. Então ele já estava beirando aqui seus anos finais. Deu para entender? Então se passou muitos anos, ó. Muitos anos. Jacó e Esaú ali. Então, do prato de lentilha, ó, do prato de lentilha, até ele receber a bênção do pai dele, tem uma pancada de anos aí, meu irmão. De vida, de convivência, de vai para lá, vem para cá, o convívio familiar, eles ali junto. Você entendeu? Então se passaram muito tempo. Olha aí, vamos seguir aqui. Ó, toma, pois, as tuas armas, versículo 3. Isso aqui é Abraão falando para Esaú. Aliás, Isaac, né? Tem hora que eu confundo, mas vamos lá. Isaac falando para Esaú. Toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Então já estava aqui no finalzinho. Estava lá no finalzinho já. Então vamos lá. E aí pede para Esaú fazer. Aí que nós vamos ver a enganação. Aquilo que eu falei para os irmãos na aula passada. No vídeo passado, se você prestou atenção, eu disse que quem tramou toda a maneira de enganar foi a mãe de Jacó. E nós vamos ver isso aqui. Olha aí. Está acompanhando aí, meus irmãos? Isso mesmo. Vamos lá. Estamos no capítulo 27. Não perca o capítulo, senão eu leio e você fica perdido. Acompanha aí. Ó, versículo de número 5. Ora, Rebeca esteve escutando. Olha aí, irmão. Jacó não estava nem escutando o que estava acontecendo. Mas Rebeca estava escutando. Olha, Rebeca estava escutando. E Rebeca lembrou: o maior servirá o menor. Deus tinha falado para ela. Rebeca também já estava com os aninhos rodados já, viu, irmão? Já estava com os aninhos rodados já. Né? Nós tínhamos que puxar a genealogia para ver com quantos anos ela casou, mas aí vai dar muito trabalho. Vamos nos primogênitos. Olha, Rebeca estava escutando quando Isaac falou ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Versículo 6. Eu estou lendo devagar para você fazer a observação. Por isso que eu estou lendo devagar. Versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó. A Rebeca foi lá e falou para Jacó: seu filho, ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, olha o versículo 8, irmãos. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Olha o texto, irmão, a etimologia. Olha, agora, ouve a minha voz. Você sabe a diferença de ouvir e escutar? Deixa eu falar aqui. Ó, ouvir, escutar. Há uma diferença em ouvir e há uma diferença em escutar. Ouvir é dar a atenção. Ouvir é você dar a atenção, parar tudo
e prestar atenção no que a pessoa está falando. Tá? Eu tô te explicando de maneira simples e objetiva, senão nós vamos usar muito tempo. Mas é muito profundo isso. E escutar é quando você não dá a atenção devida ao som que está sendo emitido para você. Por exemplo, você está lá na igreja, você está sentado na porta da igreja adorando a Deus. Você escuta o carro passar na rua? Escuta, eu escuto. Mas você não está dando atenção para o que está acontecendo lá fora. Porém, você escuta os sons. Então, quando você escuta, é porque você não dá atenção. Mas você está ouvindo o carro passar lá fora, você está escutando o carro passar lá fora, mas está ouvindo a palavra lá dentro. Então você está ouvindo a palavra de Deus e escutando sons ao seu redor. Deu para entender a diferença de escutar e ouvir? Por isso que Deus, na sua palavra, nas escritas bíblicas, está escrito: escuta a palavra de Deus e a tua alma viverá. Não é verdade? Não, senhor. Está escrito: ouvi a palavra de Deus e a vossa alma viverá. Moradores desta terra, ouvi o que diz o Senhor. Então, ouvir é dar a atenção, parar tudo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Não basta escutar, tem que ouvir. Então ela pega e fala isso para Jacó. Não vamos deter aqui, senão nós vamos longe. Olha o que ela diz para Jacó. Versículo de número 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi o teu pai falar com Esaú. Então ela estava dando atenção. Ela estava ali escondida atrás da porta ou atrás de alguma coisa, estava de antena ligada, ouvindo, dando atenção. E aí ela pega e fala para Jacó, no versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, presta atenção aqui, para tudo. Jacó, chega aqui. Ouve a minha voz, naquilo que eu te ordeno. Jacó, para tudo. Ouve aqui. Eu vou te dar uma ordenança agora, eu vou te ordenar e você sabe que ordem tem que ser cumprida. Quando o pai e a mãe dão uma ordem, o filho tem que obedecer. Então ela vai ordenar. Então perceba que não é Jacó que quer tramar um enganamento contra o pai, que quer fazer, ele projetou no coração: não, eu vou enganar o meu pai, eu vou roubar a bênção, como muitos pregadores. Não é bem assim. A mãe dele chamou ele e falou: ouve o que eu vou te dizer e no que eu vou te ordenar agora. Versículo número 9. Vai ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, vai lá e traz, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai. Eu vou fazer um guisado saboroso para o seu pai, como ele gosta, porque eu sei o jeito que ele gosta, então eu vou fazer. Versículo 10. Depois leva-o a teu pai, para que ele o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Aí você vai levar para o teu pai comer, para ele te abençoar antes que ele morra. Olha o que Jacó diz, irmão. Vê se esse cara tem coração enganador. Pelo amor de Deus, irmão. Olha o que Jacó diz, versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Ele é peludo e eu sou liso. Pode ser, mãe, que meu pai me apalpe e serei aos seus olhos enganador. E ele vai me apalpar e eu serei aos olhos do pai um enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a preocupação de Jacó, irmão. Mas mãe, isso aí não é certo, mãe. Eu vou chegar diante do pai, Esaú, ele é peludo, eu sou liso.
E aí o pai vai pôr a mão em mim e aí ele vai perceber que eu não sou Esaú. Mãe, ele vai me amaldiçoar, mãe. Em vez de eu ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Esse é um coração enganador, irmão? É esse que o pessoal chama de enganador? Olha o texto, é a Bíblia que está dizendo. Olha aí. Ó, olha o versículo 13. Disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e traze-os a mim. Aí no versículo 14, então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez o guisado saboroso do jeito que seu pai gostava. Tá vendo? Filho, que toda maldição recaia sobre mim, porque é eu que estou mandando você fazer. Você está sobre a minha ordem, eu sou sua mãe. Aí agora eu quero ver você ler aquele versículo lá, filho, obedeça seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Aí a mãe trama um negócio desse, você vai desobedecer? Olha a situação, irmão. Qual era a intenção do coração de Jacó? Ele tinha intenção de enganar o pai? A mãe dele lhe impõe essas coisas. Tudo bem, ele poderia dizer que não ia, ele poderia não fazer. Concordo, por isso eu acho que ele também participou do engano. Ele não é inocente. Mas você também não pode taxar ele para sempre como um enganador. Como um cara traiçoeiro, que Jacó não era. Vamos lá. E eles não eram novinhos não, viu? Eles não eram criança de 17, 16 anos, 18 anos. Porque se era no fim dos dias, no fim dos dias de Isaac, se Isaac já estava para morrer, vamos supor que ele fosse morrer dali um ano, vamos pôr 1 ano, 2 anos, estava no final da vida, eles já tinham mais de 100 anos de idade. Jacó ali, é isso que eu quero que você entenda agora. Jacó ali e Esaú, eles já tinham mais de 100 anos, meu irmão. Porque Isaac está no final dos dias. Isaac já está para morrer. Deu para entender? Deu para entender? A idade desses camaradas, eles não eram criancinha. Já tinham idade, por isso que ele é culpado pelo que ele fez. Olha aí. Aí acontece, né? Versículo 15, depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, vestiu a Jacó, aí com a pele dos cabritos, no versículo 16, cobriu as mãos e a lisura do pescoço dele. Aí no versículo 19, ele se apresenta para seu pai, Isaac, e tal, Isaac abençoa ele. Aí você vai ter lá no versículo 28, assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Olha a bênção que ele dá para ele. Ser o Senhor de teus irmãos e os teus filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaac acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, chegou então Esaú, seu irmão, da sua caçada, no versículo 30. Depois que ele deu a bênção, aí chega Esaú. Aí acontece, Esaú fica nervoso, que ele agora as bênçãos foi para Jacó, e aí é onde começa a intriga, a desavença entre Jacó e Esaú. E já tinha algum vestígio, desde a troca da primogenitura pelo prato de lentilha, né? Talvez Esaú achou que ele não fosse seguir para frente, mas é outra história, eu não quero me aprofundar, porque senão não dá tempo hoje. Mas aí já tinha uma intriguinha, os dois irmãos ficam brigados. Vamos lá. Aí Jacó pega e some, sai fora, né? Depois que ele recebe a bênção, ele sai fora. Esaú jura Jacó de morte. Vamos ler isso aqui? Gênesis capítulo 27, versículo 28. Depois que ele vai lá querer receber a bênção, aí Jacó já foi abençoado. Olha o que acontece. Então respondeu
Isaque seu pai. Ele está respondendo para Esaú. A tua habitação, ó, a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Por quê? Porque nos lugares férteis vai estar Jacó. Então, se eu abençoei Jacó com as terras férteis, meu filho, a sua habitação vai ser longe. A sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverá, e a teu irmão servirá. Mas quando te tornares impacientes, sacudirá o jugo do teu pescoço. Versículo 41. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei Jacó, meu irmão. Ele jura Jacó de morte por causa disso. Não, beleza, enganou meu pai, recebeu a bênção, tudo bem. Os dias de luto vai passar, porque Jacó, ele está aqui, ó, no finalzinho. Jacó já ia morrer, eles já tinham mais de 100 anos, os dois, já tinham mais de 100 anos. Não, tudo bem, vai passar os dias de luto de papai, quando passar os dias de luto, eu vou matar Jacó. Isso ele dizia consigo, ele não declarou. Esaú dizia consigo, ou seja, ele já tinha isso no coração, é passar o luto de meu pai, eu vou matar Jacó. Por isso que Jacó deu linha na pipa. Por isso que Jacó, ó, saiu fora. Ia morrer. Aí temos aí, Isaque manda Jacó a Padã Arã, no capítulo 28. Aí Jacó vai para Padã Arã. Vai para Padã Arã, sabendo já, ixi, Esaú não gostou. Agora, meu Deus, vai querer me matar, E aí vai. Aí diz a palavra de Deus aqui, ó. Isaque envia Jacó a Padã Arã e tal, para ele casar com uma das filhas de Labão e abençoou ele e tal. Vendo, pois, Esaú que ele foi, né? No versículo 6, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo ao seu pai e sua mãe, fora para Padã Arã, versículo 8, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, e a filha de Ismael. Ó, aí Esaú, ele viu que o pai dele não queria, então agora já só para fazer pirraça, já que você abençoou ele, agora também eu vou fazer o que você não quer. Eu vou lá. E ele casa com uma das filhas de Ismael. Você lembra quem é Ismael? Nós estamos aqui, ó. Quem era Ismael? Ismael era filho de Agar com Abraão. Então Ismael era filho de Abraão. Olha onde nós estamos e olha onde aparece a descendência de Ismael. Então ele casa com a filha de Ismael, que era Ismael, filho de Abraão, da escrava egípcia Agar. Que aí Esaú passa a chamar Edom e saem os edomitas. E aí lá na frente acontece até algum problema nas gerações e algumas guerras e batalhas com os edomitas. Tá? Então, daí você já vê como é que as coisas... Então, quando você tem esse conhecimento, começa a ficar mais fácil de você compreender o contexto histórico. Tá? Quem não lê genealogia, quem não faz essa linha de tempo, ele não consegue. Ele fala, você está vendo que ele está falando fora de contexto. Na cabecinha dele, Jacó é novinho, Jacó está saindo com 17 anos, não, Jacó já era experiente, Esaú também já era experiente, já eram homens feitos, já tinha mais de 100 anos, e assim vai. Então você tem que conhecer o contexto histórico, e olha que nós estamos puxando, fizemos aqui a linha do tempo só usando a Bíblia, porque eu prefiro usar a Bíblia. Eu recorro a outros livros quando eu quero saber de algo que na Bíblia a gente não consegue encontrar. Então a gente recorre numa história secular.
Aí Jacó partiu para Berseba. Jacó, ele parte dali para Berseba. Então vamos dar uma apagadinha aqui? Já deu para você entender, né? Então vamos lá. Tá ficando bom, né, irmãos? Abraão viveu até os 10 anos de idade de Jacó e Esaú. Então, Abraão conheceu o seu neto, né? Os seus netos, né? Vamos colocar aqui, vou deixar aqui Esaú, longe de Jacó, porque senão os dois brigam, né? Vamos lá, senão os dois brigam. Então Abraão conheceu seus netos, porque ele estava vivo quando seus netos nasceram. Eu não sei por que eles não colocam isso na história. Vou ver se eles vão colocar mesmo. Isaac, Abraão teve Isaac com 100 anos. Isaac teve Jacó e Esaú com 60 anos. Abraão tinha 160 anos quando eles nasceram. E aí Abraão morreu com 170 anos de idade. Então ele viveu 10 anos junto com seus netos Jacó e Esaú. Quando eles trocam um prato de lentilha, eles já estavam com uma certa idade. Passaram-se muitos anos. Quando Isaac já estava velho para morrer, muitos anos, né? Sabemos que Isaac viveu 180 anos. Então, quando estava beirando a sua morte, acontece as bênçãos sobre Jacó, porque ele se disfarça de Esaú, mas eles já tinham aí mais ou menos 120 anos de idade, já tinha Jacó e Esaú, quando isso acontece, já eram homens feitos. Berseba, os irmãos lembram o que significa? Na aula passada nós falamos dos poços. Berseba é promessa, promessa. Então, Jacó, ele vai para Berseba, vai para o lugar da promessa. Lá em Berseba é aonde Abraão plantou um bosque lá. É aonde ele cavou uma fonte, depois foi entulhada, Isaac desentulhou. Então lá era um lugar de bênção, lugar da promessa. E aí Jacó vai para Berseba. E aí diz o texto, no capítulo 28, versículo de número 10. Partiu Jacó de Berseba e foi para Harã. Então Jacó sai de Berseba e vai para Harã. Sai da promessa e vai para Harã. E lá em Harã, quando ele chega num lugar, chegou a um lugar onde passou a noite, entre Berseba e Harã, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar, fazendo de travesseiro, dormiu-se ali, deitou-se ali para dormir. Então ele sai da promessa, está indo para Harã, e aí no meio do caminho, porque o sol começou a escurecer, estava ficando de noite, ele para num lugar, pega uma pedra, coloca a pedra, põe a cabeça na pedra e começa a dormir. E ali Deus se revela para Jacó. Meu Deus, irmão. Ali agora Deus se revela para Jacó. Mas vai ficar para a próxima aula. Amém? Amanhã não perca, irmão, viu? Não perca. Amanhã nós vamos falar sobre este lugar glorioso. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.